Olá, meu nome é Drica Oliveira, esse é meu primeiro curso online, o curso de maletas, e eu vou estar apresentando para vocês agora os materiais. Nós que trabalhamos com cartonagem, já conhecemos nossos queridinhos da vez, né? Esse é o papelão cinza, ele vem em várias gramaturas, em diversos lugares do Brasil ele tem nomes diferentes. Papelão Paraná, roller, na verdade a marca é Hurley, mas as pessoas estão mais acostumadas a chamar de roller. A gramatura em questão que nós vamos estar trabalhando aqui, ela é de 1.9. Nós podemos fazer maleta com gramaturas diferentes? Podemos, até com gramatura menor, porém a resistência dela não vai ficar a mesma. Esse de 1.9 até de gramatura de 2 milímetros seria a gramatura ideal e é o que eu utilizo nas minhas maletas. Quando ela tá prontinha, ela fica parecendo até um MDF, ela fica bem resistente, bem firme. Então nós fazemos toda a estrutura da maleta neste papelão cinza e todo o acabamento da maleta, toda a parte externa da maleta, nós utilizamos esse papel chamado papel duplex. E eu utilizo a gramatura de 220 ou 240, depende do que você encontrar aí na sua cidade. Outra peça fundamental, porque como nós vamos estar aqui aprendendo a trabalhar com o molde da maleta e não com o kit pronto, é a base de corte, onde vocês vão poder cortar mesmo toda a estrutura que vocês forem utilizar para montar as peças da maleta. Régua de metal, porque a de plástico, como nós utilizamos corte com estilete, também outra peça fundamental para a gente, o estilete largo, com lâmina sempre nova. Importante estar avisando, parece que não, mas eu encontro nas aulas presenciais aí Brasil afora, muita gente que não sabe que o estilete ele tem lâmina recarregável, então ele tem um refil. E que também ele vem com esses cortezinhos, esses vincos na própria lâmina, que é justamente para... Ficou cego, o roller ele cega muito rapidamente a lâmina do estilete. Então, ficou um pouquinho cego, você está com um pouquinho mais de resistência para corte, quebra a lâmina, pode quebrar. Normalmente ela vem com essa partezinha de baixo, com uma abertura que você encaixa aqui, para quebrar, ou a forma que eu mais gosto de fazer, porque eu acho mais seguro, vir com um alicate pequeno, segura a lâmina aqui, a ponta da lâmina e quebra. Você vai ter novas chances de ter novas lâminas novas. Então, duas peças fundamentais. A régua de metal, nós temos diversos tamanhos, a partir de 30 centímetros, de 30 a 40, eu gosto dessa, vou mostrar ela bem grandona, porque dá para utilizar até para cortar a estrutura da maleta GG. Tem régua de metal dessa que é toda baixinha, tem algumas que tem o trilho e que muitas gostam porque protege mais na hora que você for cortar, né? E tem outras que tem uma cortiça ou um imã na parte de trás que ela faz com que ela pese. Eu utilizo essa daqui mesmo porque é a única que eu encontro com 1 metro de comprimento. Outra ferramenta importantíssima que nós vamos utilizar são as tesouras. Ai, Drica, precisa de ter esse monte de tesoura? Não, não precisa. Depois vocês vão vendo a necessidade de vocês. A única coisa que eu indico sempre é de você ter uma tesoura para tecido, que não corte papel, que você não utilize para cortar papel, e outra para cortar papel. Porque você cortando, quem já trabalha com isso sabe, você cortando os diversos tipos de materiais com a mesma tesoura, ela vai cegar. E aí, minha tesoura, eu fui tentar cortar o tecido, ela é novinha, mas está mascando. Está mascando porque provavelmente você cortou outro tipo de material, seja o papelão, seja o duplex ou um papel mais fino. Aqui eu tenho a tesoura que eu utilizo para cortar o tecido, a tesoura que eu utilizo para cortar o roller,
que vocês vão ver que tem partes que nós cortamos com estilete, mas partes arredondadas que eu corto com a tesoura. E eu sempre deixo uma tesourinha pequenininha, porque tem umas partes de acabamento e a pequena é melhor para eu fazer. Essa tesoura é uma tesoura que a gente usa para scrapbook. Porém, eu separei, eu não utilizo ela eu tenho uma outra para papel. Eu utilizo essa daqui nesses acabamentos porque eu corto algumas partes, vocês vão ver que pega cola também. Apesar da cola estar seca, mas ela acaba danificando. Então, é uma tesoura só para isso. Inicialmente, vocês podem fazer com uma? Até podem, mas vocês vão sentir necessidade de ter uma tesoura para cada trabalho que vocês forem fazer. Muita gente gosta de cortar tecido com cortador circular. Eu confesso que muitas vezes eu tenho com criança em casa, eu acabo tendo um pouquinho mais de medo de deixar essa lâmina, porque é isso aqui que fecha, ó, que faz com que ele fique fechadinho e não corte o dedo. Então, eu corto na maioria das vezes com a tesoura para tecido mesmo, mas algumas partes, como quando a gente for cortar com fio de cabelo, eu utilizo o cortador circular. Este, para quem não conhece, é o fio de cabelo. Muita gente chega perguntando em lojas de artesanato o que é sem saber, perguntando se vai querer crespo ou liso, né? Mas é o que garante esse acabamentozinho aqui, a forma de cortar no fio de cabelo, garante o acabamento perfeito nas peças que nós vamos ter. Tanto em cartonagem quanto em encadernação, é uma peça que eu utilizo bastante. Régua de encadernação. Eu vou apresentar, gente, mas eu confesso que eu não utilizo muito. É mais porque tem algumas peças aqui que as pessoas usam muito, mas na prática eu não sinto tanta necessidade delas. Mas é para corte, régua de encadernação. Fita crepe, colocando para cá. Fita crepe, toda a estrutura a gente monta e firma com a fita. Sempre uma vasilhinha para colocar cola. Pode ser aquela vasilhinha de isopor que você comprou com queijo. Pode ser um pirexzinho próprio para isso, que fique separado. Rolinho. Pincel. Podem utilizar, eu trouxe esse daqui, porque nós vamos utilizar ele em dois momentos. Tanto para passar cola na parte onde nós vamos colar o tecido, quanto para passar cola em cantinhos. Então, esse aqui para o cantinho é melhor. Se vocês quiserem um maior, de 2 polegadas, de 3 polegadas, para passar cola quando for colar o tecido, que vocês vão ver que é uma forma diferente que eu colo também, tanto o tecido quanto o papelão, o duplex, vocês podem ter um mais larguinho que esse. A nossa cola branca, muita gente pergunta marca. Eu utilizo mesmo a Cascores, gente. Vou falar a marca porque não uso água, não misturo água, não dilua, por favor, porque é a cola junto com a fita crepe que vai garantir a sustentação da sua peça. Então você não vai gastar dinheiro com papel, com um tecido lindo que você vai estar escolhendo, seja para você, seja para presentear, seja para um cliente, e aí pecar na hora de garantir a qualidade da sua peça. Nós não podemos fazer isso, né? Então, é o que eu utilizo mesmo. E aqui as ferragens. E vocês vão ver que eu tenho uma forma diferente também de colocar ferragem. Por isso eu utilizo a chave Phillips e o agulhão. Chave Phillips e agulhão. Ok? Aqui estão as ferragens. Agora que vocês conheceram nosso arsenal de ferramentas, eu repito, gente, no decorrer dessa videoaula, eu vou estar mostrando para vocês como eu comecei também. Eu não tinha todas essas ferramentas.
Então eu vou mostrar algumas coisas que eu aprendi depois que poderiam, com a ferramenta, agilizar o meu trabalho e garantir a qualidade do trabalho. Mas eu vou apresentar também algumas ferramentas que você pode utilizar ou não e que seu trabalho vai ficar de qualidade da mesma forma, ok? Então vamos começar agora na modelagem.